Vamos continuar na manhã de hoje com a nossa exposição na Epístola de Paulo aos Efésios. Abra a sua Bíblia, né? Deixa ela aberta já. Ainda estamos no capítulo 1. Continuaremos meditando nessa manhã. Louvado seja Deus, né, irmãos, por tudo que já ouvimos nessa manhã, pelos cânticos, pelas orações. Que o Senhor continue falando conosco nessa manhã pela sua santa palavra. Está iniciando, gostaria de ir ao Senhor mais uma vez em oração, juntamente com meus irmãos, pedindo que o Senhor, através do seu Espírito, fale à sua igreja. Que a igreja esteja, irmãos, verdadeiramente atenta àquilo que a palavra do Senhor ela fala. Nós estamos aqui, irmãos, domingo após domingo, mas domingo após domingo, aos nossos corações verdadeiramente está falando a palavra de Deus, ou a palavra de Deus ela é lida, mas ela não penetra em nossos corações. Isso é uma preocupação, irmãos, de estar falando domingo após domingo a palavra de Deus, e essa palavra está sendo recebida de forma superficial, de forma a não penetrar em nossos corações. Porque muitas vezes, irmão, nós estamos com nossos corações tão encharcados, tão cheios de coisas seculares. Parece que a palavra de Deus ela não encontra espaço para estar dentro dele. Então ela fica de forma superficial. E quando a palavra de Deus ela não penetra em nossos corações, irmãos, como uma semente penetra no solo, germina, cresce, dá fruto, provavelmente essa palavra ela não vai ter um efeito em nossas vidas. Nós vamos escutar, mas não vamos dar ouvidos. Quando nós escutamos e não damos ouvidos, irmão, essa palavra ela não vai ser colocada em prática, ela não vai ter efeito na nossa semana, ela não vai mudar os nossos corações, ela não vai mudar as nossas atitudes, ela não vai mudar a nossa maneira de agir. Quando sairmos daquela porta de vidro para fora, tudo que foi pregado não vai ter um efeito positivo, construtor em nossa vida, porque não penetrou em nosso coração. O pastor ele falou aqui sobre Isaías, Isaías capítulo 6. Morre o rei Uzias ali, um dos maiores reis que Israel teve. Mas o Senhor fala assim, olha, o rei morreu, mas o Senhor continua no seu santo e sublime trono. Aí o Isaías, ele tem uma visão da sua própria miséria. Ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vi a face do Senhor. Ai de mim. Mas nós muitas vezes, irmãos, estamos culto após culto. Cultuando, cantando, orando, ouvindo a palavra de Deus. Mas não sentimos as nossas misérias. Continuamos na segunda-feira, vivendo a mesma vida miserável que viemos vivendo há tanto tempo. Porque não conseguimos enxergar. Porque você só pode enxergar a tua miséria, irmãos, quando você contemplar a glória do Senhor. Enquanto você não contemplar a glória do Senhor, tu vai viver a tua vida miserável segunda após segunda, culto após culto. Você vai vir, mas você não vai conseguir contemplar que você precisa de uma mudança na tua vida, porque você não conseguiu enxergar a glória do Senhor. Quando Isaías viu aquilo ali, quando Isaías viu a glória de Deus,
ele contemplou a sua própria miséria. Ele viu a sua miséria e ele diz: eu sou impuro, ai de mim, agora eu vou perecer. Vou ser fulminado, porque os meus olhos contemplaram a glória do Senhor. E então eu consigo enxergar a minha miséria. Que o Senhor, através da sua palavra, irmão, nesse domingo, Ele possa mostrar para nós sempre as nossas misérias e a sua grandeza. Porque quando isso acontecer, a nossa vida ela vai mudar. Amém? Deus soberano, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós vamos até diante do trono da Tua graça em oração, mais uma vez, Senhor, mais uma vez falando ao Senhor e esperando ouvir a Tua santa voz falar aos nossos corações. Nos perdoe, Senhor, nos perdoe, porque nós somos pessoas de lábios impuros que habitam no meio de um povo de impuros lábios. Mas o que nós esperamos nessa manhã é verdadeiramente ver a Tua glória, ver a Tua face, Senhor. Contemplar, porque ver mesmo nós não podemos, mas podemos contemplar, Senhor, com olhos espirituais, a Tua grandeza e a beleza da Tua santidade. Senhor, nos ajuda porque somos tão pequenos, Senhor. Mas temos um Deus tão grande que se compadece de cada um de nós. Pedimos ao Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, que fale aos nossos corações. Fale aos nossos corações pela Tua santa palavra. Mas, Senhor, que nós possamos estar com nossos corações abertos e como uma terra preparada e adubada para receber essa palavra e que ela venha germinar e dar frutos em nossas vidas, para louvor e glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, no capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Efésios, eu gostaria de dar só um pequeno panorama rápido dos versos de número 1 ao 14, aquilo que nós vimos. Dos versos 1 ao 14 do capítulo 1, irmãos, o Paulo, ele mostra que nós somos o povo mais abençoado do mundo. Por quê, pastor? Porque nós somos primeiramente o povo santo de Deus. Em segundo lugar, nós recebemos paz através da graça de Deus. Amém? Por que somos o povo mais abençoado do mundo? Porque somos o povo santo de Deus. Em segundo lugar, nós recebemos paz através da graça de Deus. Você que era inimigo de Deus, hoje você tem paz com Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que bênção, irmãos. Você pode não ser rico, você pode ser pobre, você pode sair da tua casa todo dia para trabalhar num trabalho pesado, exaustivo, cansativo. Mas você faz parte do povo santo de Deus. Em segundo lugar, você recebeu paz através da graça de Deus. Você era inimigo de Deus, você estava separado de Deus, mas agora, através da graça de Deus, você está em paz com Deus. Temos paz com Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro lugar, nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Somos o povo santo, temos paz e fomos abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Quarto lugar, mais um motivo para nós dizermos que somos o povo mais abençoado do mundo. Fomos escolhidos em meio a um monte de miseráveis pecadores. Em meio a um bando de miseráveis pecadores, Deus escolheu a mim e a você
E nós olhamos isso e entendemos. Deus nos escolheu não porque Ele olhou e viu algo de bom em mim ou em você, mas Ele nos escolheu por sua graça, por seu favor imerecido, porque Ele nos amou. Em quinto lugar, depois de nos ter escolhido no meio de um bando de miseráveis pecadores, o Senhor nos predestinou para sermos adotados, para fazermos parte da sua família. Eu tenho frisado nesses últimos 2 domingos, irmãos, uma coisa interessante. Ali tem o bebê do nosso irmão Eduardo, da nossa irmã Alana, filho legítimo deles, Eles não escolheram o rosto, eles não escolheram nenhuma característica dessa criança. Mas quando nós vamos adotar uma criança, vamos ali em um orfanato, você tem a oportunidade de escolher ali a criança a criança que você quiser. No meio de várias crianças, você vai escolher aquela que tem mais as características da família, que é mais daquele jeito que você procura. Então, nós entendemos, irmãos, que Deus, quando nos escolheu para adotar como filhos em sua família, Deus não olhou para nada de bom que houvesse em mim ou em você. Deus, Ele simplesmente nos escolheu por graça, por amor. E Ele, irmãos, nos predestinou para fazermos parte da sua família e parte do seu plano de salvação. Amém? O Senhor. Mais uma questão, porque nós somos um povo tão abençoado por Deus, irmãos. Porque quando essa palavra que nós ouvimos gerou fé em nossos corações, nós fomos salvos e recebemos o selo do Espírito Santo de Deus. E esse selo do Espírito Santo que está em nós, ele é uma garantia. O selo do Espírito Santo em nós é a garantia de que aquele que começou a boa obra em nossa vida, Ele vai completá-la. Ele não vai deixar ela pela metade. Amém? Se o Senhor te chamou, se o Senhor te adotou para fazer parte da família dele, Ele vai te conduzir até aquele grande dia em que Cristo Jesus nos levará e cumprirá a promessa que Ele fez em João 14. Eu virei e os levarei para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, irmãos, nós somos o povo mais abençoado dessa terra. Nós somos o povo mais abençoado desse mundo. Porque o Senhor, Ele nos elegeu para fazermos parte da família dele. Amém? Eu gostaria de fazer a leitura hoje do verso 15 ao verso 23 e estaremos com a vontade, pela vontade de Deus, completando o primeiro capítulo dessa epístola. Diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito da sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da sua glória, da sua esperança, da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo,
ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar na sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, os deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Irmãos, primeiramente, vamos entender uma coisa. Depois de mencionar uma grande bênção, né? Dos versos 1 ao 14, que foi isso que eu comentei até o presente momento, ele continua agora com uma grande intercessão, né? Paulo, ele apresenta as bênçãos que Deus nos deu. E agora, a partir do verso 15 ao 23, ele vai iniciar uma intercessão, uma oração. Vamos entender uma coisa, irmãos. Em suas orações na prisão, tá? O Paulo, ele menciona ele não menciona, as bênçãos materiais em momento algum. O Paulo, ele menciona bênçãos materiais que os crentes necessitam, tá? Mas em suas orações, o Paulo, ele não pede o que não temos, mas ele pede que Deus abra os olhos do nosso coração para nós vermos aquilo que nós já temos. A oração de Paulo não é para que Deus nos dê aquilo que não temos, mas é para que Deus abra os olhos do nosso coração para que nós vejamos o que nós já temos. E aqui cabe uma primeira aplicação, irmãos, que nós temos grande facilidade em orarmos por aquilo que não temos. Mas nós temos uma imensa dificuldade em orarmos a Deus reconhecendo aquilo que nós já temos. Estamos sempre prontos a pedir aquilo que não temos, mas não conseguimos enxergar aquilo que nós temos. A palavra do Senhor diz, irmãos, que nós recebemos de Deus todas, e não algumas, todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Você consegue enxergar isso? Você consegue enxergar aquilo que você tem, irmãos? Ou você só consegue enxergar aquilo que você não tem? Porque é assim, irmãos, se nós não conseguimos enxergar aquilo que nós temos, se nós não conseguimos enxergar aquilo que nós recebemos, provavelmente nós não vamos ter um coração grato. E vamos estar sempre pedindo, sempre buscando aquilo que nós não temos. Quando nós já temos tudo em Cristo Jesus. Então, se você olhar as orações que Paulo faz nas epístolas da prisão, ele vai estar sempre pedindo a Deus que ilumine os olhos abra os olhos do nosso coração, para que nós consigamos enxergar as bênçãos que nós temos. O Paulo, pode olhar, irmãos, Filipenses, Efésios, Colossenses. O Paulo está sempre orando a Deus para que ele ilumine os olhos do coração dos crentes, para eles enxergarem aquilo que eles já receberam. Então ele vai dizer: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor, no amor no Senhor Jesus Cristo e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. O Paulo, irmãos, ele glorifica a Deus em suas orações, porque ele está alegre justamente porque ele tem ouvido a respeito da fé da igreja de Éfeso. Quão maravilhoso é, né, irmãos?
você pastorear uma igreja e ver irmãos cheios de fé em Cristo. Ver irmãos que demonstram com a sua vida a fé que tem em Jesus. E isso traz alegria para o coração de Paulo. Olha, por isso eu também tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a vocês, mencionando em minhas orações. O Paulo está alegre, irmão, por causa da fé. Não é porque ele recebeu uma bênção. Não é porque algum irmão, olha, prosperou dentro da igreja, cresceu profissionalmente, adquiriu bens materiais. Mas a alegria do Paulo é pela fé que aqueles irmãos demonstram em Jesus Cristo. Como maravilhoso é, irmãos? Quando, particularmente eu, como um dos pastores da igreja, eu olho e vejo o irmão prosperando na fé. Eu vejo o irmão crescendo, eu vejo, sabe, irmãos alegres porque tem Jesus em sua vida, tem Jesus em seu coração. E com tristeza me dá, irmãos, quando eu vejo um irmão, sabe, titubeante na fé, sabe, destruído na sua fé. Como o pastor citou aqui, parece que coloca a sua confiança está na força do seu próprio braço, naquilo que ele mesmo pode fazer. Quão triste é isso? Pessoas que professam uma fé em Jesus Cristo, mas quando você olha, você contempla assim, e a fé da pessoa está nela mesma, naquilo que ela pode fazer, naquilo que ela pode realizar, né? Nas suas próprias realizações. Né? Sabe por quê, irmãos? Porque é assim, enquanto tudo estiver correndo bem para essa pessoa, ela vai estar bem. Mas, irmão, nem sempre tudo vai dar certo. Nem sempre tudo vai dar certo. E a tendência daquele que coloca a confiança na força do seu próprio braço é quando as coisas não estiverem dando certo para ele desmoronar, ele desabar, ele ficar destruído. Essa é a realidade, irmãos. Enquanto está tudo correndo bem, está todo mundo na casa com saúde, né? A família está com saúde, os filhos estão com saúde, a esposa está bem, né? O salário está bem, o armário está cheio, a geladeira está cheia, né? Os filhos estão com saúde. Essa pessoa vai caminhar bem, irmão, mas e na hora que essa pessoa ela precisar realmente da fé? Na hora que essa pessoa realmente precisar, né, ter fé em seu coração para vencer os obstáculos, será que ela vai conseguir se aproximar do trono da graça de Deus em oração para alcançar socorro na hora da dificuldade? Ou será que ela vai fazer como alguns ali na Epístola dos Hebreus estavam fazendo? Quando veio a dificuldade, eles começaram a se afastar, né? Começaram a pensar até mesmo em voltar para o judaísmo. Aí o escritor de Hebreus chega e diz: não deixe de congregar como é costume de alguns. Aquele momento ali, irmãos, que aqueles irmãos estavam deixando de congregar, era um momento da provação, era um momento da luta, era um momento da prova, né? Como o pessoal fala. Era o momento da prova, era o momento em que as coisas estavam dando errado. Aí o que esses irmãos ali estavam fazendo? Ao invés de se aproximar do trono da graça, né, como o escritor diz, onde alcançará misericórdia, aqueles irmãos começaram a abandonar a igreja. A coisa estava tão difícil e a fé era tão pouca, a fé estava tão abatida, que começaram a abandonar a igreja. Aí o escritor chega e diz: olha, não deixem de congregar como é costume de alguns. Alguns estavam abandonando a congregação justamente por isso, irmãos. Porque na hora da dificuldade, a fé estava abatida. Né? Então, o apóstolo Paulo diz aqui que ele tem ouvido a respeito da fé daqueles irmãos, né? E ele se alegra porque ele sabe que a fé daqueles irmãos é uma fé que está crescendo, uma fé que está prosperando. Porque quando a nossa fé, irmãos, ela está forte, né? E o Paulo diz: olha, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. No momento das tribulações, no momento que as coisas estão dando errado, irmãos, nós recorremos à fé em Cristo.
Nós nos agarramos na nossa fé em Cristo porque nós sabemos que Ele é poderoso para fazer todas as coisas, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então essa é a alegria do pastor, irmãos. Quando ele olha para uma igreja e vê que a igreja é uma igreja que tem uma fé crescente, uma fé que prospera e não uma fé que diminui, né? Foi muito feliz o pastor ler aquilo aí. É terrível quando nós, irmãos, ao invés de colocarmos a nossa confiança em Cristo, colocamos a nossa confiança na força do nosso próprio braço, né? Sabe por quê, irmãos? Porque por mais forte que o nosso braço seja, vai ter uma hora que ele vai enfraquecer. Hoje você pode ter braços fortes, você é jovem, só que esses braços, irmão, ele perde a força. E é por isso que nós temos que depender daquele que nunca enfraquece, porque ele é soberano, poderoso e santo para nos sustentar durante todo o tempo. Amém? No versículo 16 ele falou: não cesso de dar graça por vocês, mencionando em minhas orações, né? É uma função pastoral, né, irmãos? Está sempre mencionando a igreja em suas orações. Peço a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, 17, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Deus. Mais uma vez, versículo 17. Peço a Deus, ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento de Deus. O que o Paulo está falando aqui, irmãos, ele pede o espírito de sabedoria, e essa sabedoria pela qual ele ora, tá? Não é uma sabedoria natural, não, tá? Ele não está orando aqui para que os irmãos sejam intelectuais inteligentes, tá bom? Mas o conhecimento, esse conhecimento que ele pede, é o conhecimento iluminado por Deus. Sabedoria não é conhecimento, tá? Pois tem pessoas que têm muito conhecimento, mas são tolas. O que o Paulo ora aqui, pedindo, é que Deus deu o conhecimento iluminado, né? Que Deus ilumine as mentes daqueles irmãos. Ele pede também a revelação do Espírito de Deus. A revelação, só o Espírito de Deus pode abrir as cortinas da nossa alma para que entendamos a riqueza de Deus. É isso que o Paulo está orando, irmãos. É isso que o Paulo está pedindo. Que Deus ilumine e dê conhecimento, dê revelação daqueles irmãos. Porque só o Espírito de Deus é quem pode abrir as cortinas da nossa alma para entendermos a riqueza de Deus. Naturalmente, nós não entendemos. Tá? Naturalmente, o homem não entende as coisas de Deus. O homem natural, ele não pode entender as coisas de Deus. Quem entende as coisas de Deus é o homem espiritual. Por isso, Paulo pede a iluminação de Deus, né, que dê o conhecimento. Conhecimento natural, qualquer um de nós podemos ter, irmãos. É só buscarmos aprendizado. Agora, conhecimento das coisas de Deus, só o Espírito de Deus pode nos revelar as coisas de Deus. Então, Paulo ora para que aqueles irmãos eles tenham sejam iluminados e tenham o conhecimento, a revelação das coisas de Deus, reveladas pelo Espírito do Senhor. Esse é algo também, irmãos, nós deveríamos buscar em nossas vidas, né? Termos um relacionamento com Deus a ponto de sermos iluminados e entendermos as coisas do Espírito Santo do Senhor, entendermos as coisas de Deus. Mas muitas vezes ficamos só também na superficialidade do conhecimento natural, né? O conhecimento natural ele é super importante, irmãos. O conhecimento, né, o estudo, o aprendizado ele é super importante. Agora, o que o homem precisa ter, além disso tudo, é um relacionamento com Deus, um relacionamento que o leve ao conhecimento profundo e espiritual das coisas de Deus. Porque senão, irmão, se você tiver apenas o conhecimento natural, você vai viver uma vida natural. Se você tem apenas um conhecimento natural de Deus,
Você vai apenas entender Deus como algo natural. E Deus não é natural, irmãos. As coisas de Deus, elas são espirituais. Elas são dadas pelo próprio Espírito do Senhor. Amém? Uma coisa, irmão, é conhecer a respeito de Deus. Outra coisa diferente é conhecer Deus. Uma coisa é conhecer a respeito de Deus. Outra coisa é conhecer Deus. A respeito de Deus, você aprende em livros, você aprende na escola. Agora, conhecer Deus, eu conversava com o irmão Samuel, não tem muito a ver, mas a gente falava sobre conhecer. Conhecer é se relacionar. Você pode conhecer a respeito de Deus, mas para conhecer Deus, você precisa se relacionar com Ele. No teu dia a dia, no teu cotidiano. A respeito de Deus, você pode conhecer me ouvindo pregar aqui, ouvindo o pastor Alexandre, o irmão Eduardo. Você pode conhecer a respeito das coisas de Deus aqui. Mas para conhecer Deus, você precisa de um relacionamento com Ele. Você conhece com quem você se relaciona. A pessoa que eu mais conheço é a irmã Dora, porque eu me relaciono com ela há 38 anos. Eu conheço ela pelo jeito e ela me conhece pelas minhas, até pelas minhas expressões faciais, ela já me conhece. Relacionamento. Então, para você conhecer Deus, você conhece se relacionando com Ele. O ateu diz, não há Deus. Não é isso que o ateu diz? O ateu diz que Deus não existe. O agnóstico diz, olha, se há Deus, ele não pode ser conhecido. Um afirma que Deus não existe. O outro já fala, olha, se Deus existe, ele não pode ser conhecido. Mas nós entendemos o seguinte, conhecer Deus é salvação. João 17,3 vai dizer o seguinte: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer Deus é salvação. Conhecer Deus progressivamente é santificação. Conhecer Deus é salvação. Conhecer a Deus progressivamente é santificação. E conhecer a Deus perfeitamente será a glorificação. Então nós precisamos, irmãos, verdadeiramente conhecer a Deus. Que Deus nos ilumine, então, com a sabedoria e o conhecimento dele, e nos dê a revelação do seu Espírito, porque só o Espírito pode abrir as cortinas da nossa alma para que entendamos verdadeiramente a Deus. Enquanto você não tiver essa iluminação, não tiver esse conhecimento, irmãos, provavelmente você vai ficar conhecendo a Deus superficialmente. Porque uma coisa é conhecer a respeito de Deus, outra bem diferente é conhecer a Deus. Versículo de número 18, ele vai dizer: peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos.
Oro para que eles abram os olhos do entendimento de vocês. E vocês para que sejam iluminados. Paulo ora para que a igreja venha conhecer e experimentar essa gloriosa esperança e possa usufruir das riquezas espiritual. Ele ora para que a igreja venha ter o entendimento e usufruir, então, dessa riqueza espiritual. Por que o Paulo ora por isso, irmãos? Porque muitas pessoas, muitos cristãos, irmãos, eles não usufruem da riqueza espiritual que eles têm. Eles são tão ricos, Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Só que por não conhecer o que eles têm, ele não usufrui. É como alguém que tem algo tão caro, mas não usa, porque não conhece, não sabe como usar aquilo que tem. Oro para que os olhos do entendimento de vocês sejam iluminados. Paulo ora para que a igreja venha conhecer e experimentar essa gloriosa esperança. Qual é a nossa esperança, irmãos? A esperança da igreja é a glória futura. E não, a esperança da igreja não está no presente, mas a esperança da igreja está no futuro. Porque se a esperança ainda não é presente, se a esperança é futura. E que nós possamos, então, usufruir dessa riqueza espiritual, irmãos, que é a esperança da glória futura. Nós não vivemos nesse mundo, irmão, como pessoas que não têm esperança. Nós não vivemos nesse mundo como pessoas que, quando acabar aqui, acabou, não. Para o mundo, irmãos, isso tem um fim. Para o mundo, esse é o presente momento, se acaba aqui. A igreja não, nós vivemos esse momento, mas nós temos uma esperança futura. E precisamos usufruir dessa esperança. Nós precisamos usufruir, irmãos, de saber que temos em Jesus uma vida eterna e não uma vida passageira nessa terra. Mas se nós não temos esse entendimento, irmãos, vivemos como as pessoas que estão lá fora, vivemos sem esperança. E é por isso, irmãos, eu gostaria de aplicar isso à igreja. É por não ter esperança na vida futura que nós só vivemos o agora. Por não ter esperança na vida futura, por não ter esse conhecimento, parece que nós só estamos vivendo o agora. Então tudo eu tenho que fazer aqui, né? Eu tenho que conseguir tudo aqui, eu tenho que resolver minha vida aqui, eu tenho que lutar por aqui, né? Eu tenho que lutar por aqui, eu tenho que trabalhar pelo aqui e agora. Não se vive uma esperança de vida futura. E sabe como é que isso nos leva a viver, irmãos? Nos leva a viver literalmente pensando nas coisas terrenas. Porque nós não temos o conhecimento e não conseguimos usufruir da esperança da vida futura. Então eu faço tudo aqui agora. Os meus problemas são hoje. Eu preciso viver bem aqui. Eu preciso ter uma vida estável aqui. Eu não consigo usufruir da esperança da vida futura. Porque eu sou tão superficial que eu não tenho esse conhecimento. Esse conhecimento não habita na minha vida. Esse conhecimento da vida futura, ele não habita no meu coração. Então, as coisas importantes para mim, elas estão aqui. Elas não estão na vida futura. É triste, né, irmão? Você já imaginou um crente que vive só no presente momento? Você já se contemplou, irmão, pensando que no dia que você não estiver mais aqui, você vai estar num lugar muito melhor do que isso aqui? Alguma vez você já se pegou pensando nisso ou não?
Você já se pegou pensando que a esperança da igreja, ela não é aqui? Que a esperança da igreja não é a presente vida, mas é a vida futura? O apóstolo Pedro, irmãos, ele diz claramente que nós somos forasteiros, peregrinos e forasteiros. Peregrino e forasteiro, irmão, é alguém que está andando numa terra que não é sua terra, numa pátria que não é sua pátria. A pátria da igreja não é aqui. E se você não tem essa visão, irmão, talvez você não tenha ainda compreendido, não tenha tido conhecimento das riquezas espirituais em Cristo Jesus. Você disse que recebeu, mas você não conhece. O Senhor me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. São as bênçãos espirituais em Cristo. Quais são as bênçãos espirituais em Cristo? Porque você lê esse texto e a palavra do Senhor, ela nos afirma isso. O Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, né? Muitas pessoas preferiam que esse texto falasse, né? O Senhor me abençoou com toda sorte de bênçãos materiais, né? Porque agora eu sou crente. Mas não é isso que a Bíblia diz. Talvez você, irmão, tenha toda sorte de bênção espiritual e não tenha nenhuma sorte de bênção material. Mas as espirituais o Senhor já te concedeu. A herança dos santos, irmãos, se refere tanto à herança dele como a nossa. Ou seja, a herança que ele recebe, nos concede. Que Cristo recebeu, ele nos concede. A palavra do Senhor diz que a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Tudo é do Senhor, tudo é dele. O Salmo, vamos dar uma lida em Salmo 16, versos 5 e 6. Salmo 16, versos 5 e 6. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. O Senhor, irmãos, nós somos a herança do Senhor. A igreja do Senhor é a herança do Senhor. O profeta Isaías, no seu capítulo 53, 11, ele vai dizer assim, olha, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Quem é o fruto do penoso trabalho do Senhor? O Senhor morreu por quem? O Senhor deu sua vida por quem? O Senhor se sacrificou na cruz por quem? Pela igreja. A igreja é o fruto do penoso trabalho do Senhor. Nós somos sua herança. Nós somos a herança do Senhor. Então, em Cristo Jesus, irmão, nós podemos usufruir das riquezas espirituais. Nós podemos usufruir da herança. Nós temos uma herança no Senhor. A nossa herança, irmãos, que nós temos no Senhor não é uma herança terrena, é uma herança celestial. Então nós podemos usufruir, irmãos, já aqui, das riquezas espirituais que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa esperança.
Se a nossa esperança estiver aqui, irmãos, vou usar uma frase do apóstolo Paulo. Se nós esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém? Se nós não conseguimos usufruir das riquezas espirituais, mas nós esperamos em Cristo só nessa vida, né? Aí vem as pessoas que usam aquele famoso salmo, né? Para achar que vão ter tudo nessa terra, que a sua riqueza está nessa terra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Cristo morreu, irmãos, para que nós tenhamos riquezas espirituais. E se nós esperamos em Cristo só nessa vida, só para Ele resolver meu problema aqui, arrumar meu casamento, arrumar meu problema com o emprego, arrumar meu problema financeiro, se nós esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Cristo não morreu para nos dar riquezas aqui. Cristo morreu para que nós tenhamos riquezas espirituais. Amém? Ah, pastor, mas talvez o senhor fale isso porque o senhor é pobre. Eu sou pobre materialmente, mas sou rico em Cristo, irmão. A igreja pode até ser pobre espiritualmente, financeiramente, mas ela precisa ser rica espiritualmente. A igreja de Cristo, ela é rica. Espiritualmente ela é rica. Ela tem todas as coisas em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, do versículo 19 ao 23 eu estarei lendo. Não sei se a Dimi vai ter na versão NVT, tá? Só para nós concluirmos. Acho que não vai ter aí não, Dimi. Aí ele vai continuar dizendo aqui. No versículo 18 ele falou: oro para que seu coração seja iluminado, a fim de compreendam a esperança concedida àquele que chamou a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo, né? A rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo é o céu, é a salvação, é a vida eterna. No versículo 19 ele vai dizer: também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e os fez assentar no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Aí ele vai orar para que aquela igreja entenda mais uma coisa. Vamos lá, o que ele quer que a igreja entenda? Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus, tá? Ele ora para que aquela igreja entenda o poder insuperável, a grandeza insuperável do poder de Deus. Ninguém supera a grandeza do poder de Deus. Para conosco, os que cremos. Aí ele vai dizer, que poder é esse? O mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e os fez assentar nos lugares celestiais, à direita dos domínios celestiais. Ou seja, ele ora para que a igreja entenda, irmãos. A igreja, para ela ter fé, ela precisa entender o poder de Deus. Olha, o Paulo está pedindo aqui alguma coisa material em algum momento, irmão, da sua oração? Ele está orando agora para que a igreja entenda o poder de Deus. Para que a igreja seja uma igreja firmada na fé e que possa entender o poder de Deus. Aí ele vai dizer que esse poder de Deus, qual é esse poder de Deus? É o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e o fez assentar no lugar de honra à direita de Deus. E agora, Jesus, no versículo 21, ele vai dizer: agora ele está muito acima de qualquer governante ou autoridade, poder líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no mundo futuro. Agora ele fala da exaltação do nome de Cristo. O Cristo que foi ressuscitado dos mortos pelo poder de Deus, ele agora está muito acima de qualquer governante.
Não existe nenhum governante mundial que esteja acima de Cristo. De qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome. Não apenas nesse mundo, mas também no mundo futuro. Ele mostra aqui para nós, nesses versículos, irmãos, a exaltação do Senhor, que morreu, mas foi ressuscitado por Deus e foi dado a ele todo o poder no céu e na terra. O Cristo que agora está exaltado acima de qualquer governante, autoridade, autoridade terrena, nesse mundo futuro, nesse mundo ou no mundo futuro, não existe poder maior do que o de Jesus Cristo. Essa é a bênção que a igreja recebe, irmãos. E esse poder que ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos, nos ressuscitará também. Da mesma forma que Deus ressuscitou a Cristo, Ele ressuscitará aqueles que morrerem em Cristo Jesus. E é por isso, irmãos, que nós podemos dizer que iremos usufruir de toda a riqueza espiritual. Porque o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele ressuscitará a mim e a você da mesma forma. Aí ele vai dizer sobre Cristo, no versículo 22. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo. Todas as coisas estão debaixo da autoridade de Cristo. E o fez cabeça de tudo para o bem da igreja, irmão. Para o nosso bem. Jesus morreu para o nosso bem, irmãos. Jesus morreu para que nós tenhamos essa esperança. Jesus morreu para que eu e você, não porque somos melhores do que ninguém, mas porque fomos eleitos desde a fundação do mundo, possamos usufruir das riquezas espirituais em Cristo Jesus. Porque a igreja é seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. A igreja é de Cristo, irmão. Cristo comprou a igreja com seu sangue. Cristo morreu por nós. Nós temos riquezas, irmãos. Como a palavra do Senhor, ela diz, nós temos um tesouro que o ladrão não rouba, a traça não rói e a ferrugem não destrói. Esse tesouro ele está guardado nos céus em Cristo Jesus. Essa é a esperança da igreja. E é por isso que o apóstolo Paulo ele vem dizendo que a oração dele é para que Deus nos dê o entendimento daquilo que nós temos. O apóstolo Paulo, na sua oração, ele não pede nada material nas suas cartas das prisões, mas o que ele pede é que que Deus ilumine o nosso entendimento, então nós vejamos não aquilo que nós não temos, mas aquilo que nós já temos. Porque, como eu falei, irmãos, nós temos um tão grande tesouro, mas nossas vistas muitas vezes estão tão embaçadas por esse mundo que nós não conseguimos enxergar aquilo que nós temos. Na nossa ganância, muitas vezes nós só conseguimos ver aquilo que nós não temos. Eu vejo tudo aquilo que eu não tenho, mas eu tenho algo tão grande, eu tenho algo tão valioso, e eu não consigo enxergar aquilo que eu tenho. Que Deus nos perdoe, irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus ilumine, como o apóstolo Paulo fala, o nosso coração, os olhos do nosso coração, para que nós consigamos enxergar o que nós temos em Cristo Jesus. O que nós temos em Cristo Jesus, irmão, é tão grande,
E muitas vezes a cegueira material não nos deixa enxergar aquilo que nós temos. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Amém? Que o Senhor, nessa manhã, Ele possa, então, iluminar os olhos do nosso coração, do meu coração e do teu coração. E você que só tem conseguido enxergar as coisas desse mundo, o que você precisa aqui. Você que só consegue enxergar aquilo que você não tem, possa, então, passar a enxergar aquilo que você tem. O que você tem, irmão, o que nós temos, o que a Igreja de Cristo tem, é incomparável a qualquer coisa que esse mundo possa lhe oferecer. O que você já tem é incomparável a qualquer coisa que você possa adquirir, que você possa comprar, que você possa granjear nessa terra. Porque o que você já tem, ninguém pode te dar. Porque Cristo já te deu. E o que você tem é um tesouro que está guardado nos céus, em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor nos ajude. Porque nós precisamos, irmãos. Nós precisamos que o Senhor nos ajude a enxergar as coisas celestiais. Porque as coisas celestiais, irmãos, elas não são vistas por olhos físicos. Eu falei aqui, uma coisa é conhecer a respeito de Deus, outra bem diferente é conhecer a Deus. Para enxergar as coisas espirituais, nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer. Conhecer, irmão, conhecer é se relacionar, tá? Conhecer não é saber quem é. Conhecer é se relacionar. Você, como o Jó falou, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Muitas vezes a gente passa tanto tempo na igreja e conhece ao Senhor de ouvir falar. Mas aí quando Jó, ele teve aquele relacionamento com Deus, em que ele foi lá no fundo do poço, e em todos os momentos era com Deus que ele estava se relacionando. Quando termina aquele momento, ele fala, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Agora eu te conheço de contigo andar. Quando você começar a andar com Deus, irmãos, quando você começar a se relacionar, manter um relacionamento com Ele, diário, não um relacionamento de 2 horas no domingo, um relacionamento diário com Ele. Aí você vai dizer, antes eu conhecia a respeito de Deus, agora eu tenho conhecimento dele, porque agora eu me relaciono com Ele. E o Senhor nos ajude a manter um relacionamento com Ele, através do seu Espírito. Vamos nos colocar de pé nessa manhã em nome do Senhor? Deus soberano, Deus bendito e eterno,